Eu tô absolutamente bêbado e eu tô querendo convencer bons amigos meus a beber bom café. Eu já não lembro como que eu fiz esse pedido, já paguei. Se vocês entregarem nesse endereço que eu acabei de colocar, melhor ainda. Tô convencendo bons amigos a beber bom café e vocês são a minha referência. Alô você, ouvinte do podcast da FAS. Primeiro episódio de 2023, hein? Aliás, quero agradecer um ouvinte anônimo que mandou um áudio pro João e esse áudio extremamente motivante acelerou o processo da gente fazer os podcasts aqui. Ou seja, mandem mais áudios que o Quinteco fica animadão. Coisa linda. Hoje a gente vai falar sobre sommelier de variedades. Pedro, o que é um sommelier, Pedro? Vamos então começar do começo. O termo sommelier ele não surgiu no mundo do café. Ele é do mundo do vinho. E o sommelier é um profissional especializado em provar vinhos. Ótimo. Até aí acho que é até um termo da cultura corrente. Pensa o seguinte, no caso do vinho, cada uva que você pegar, cada variedade ou cada casta de uva, vai ter um sabor diferente. Então você vai lá no mercado e você escolhe comprar um vinho Sauvignon Blanc. Ele vai ter provavelmente cheiro de xixi de gato. Que é positivo nesse vinho, é característico. Você vende como varietal e é ótimo. O pessoal tá pagando. Aí você pega um Chardonnay. Um Chardonnay vai ter aromas mais amanteigados. Aí você pega um Cabernet Sauvignon. E ele vai para uma pegada mais de pimentão e de azeitona. Então é mais direto você linkar a variedade da uva ou a casta da uva ao resultado final do vinho. E aí, em algum momento, alguém resolveu fazer o link e achar que consegue mapear o sabor de um café pela variedade dele. Pô, mas o café e a uva são frutos completamente diferentes. Exatamente. Vamos pensar que a uva é uma bolsinha de açúcar, né? Ela tá doidinha pra estourar. Tu vai pegar ela no cacho e às vezes ela estoura na tua mão, se ela estiver bem madurinha. E o café é um fruto com pouquíssima polpa que a gente vai pegar a semente dele para trabalhar. Então, é bem diferente mesmo, né? Mas você pensa que a gente está no país que diz que ama café e a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação de como é que funciona a cadeia do café, como que é o caminho do café, né? Desde o pezinho até a xícara. Então, eu também entendo que quando você olha o produto final, você começa a fazer essas associações. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que a gente explicasse para o nosso querido ouvinte o que é uma variedade de café. O que é uma variedade de café, Pedro? Eu gosto de pensar em termos de analogia, para a gente não entrar aqui em termos muito da biologia, muito da botânica. Pensa laranja. Você vai no mercado e você consegue comprar laranjas diferentes. Você vai comprar uma laranja para fazer suco, provavelmente você vai comprar laranja seleta. Você vai comprar uma laranja para fazer um drink, provavelmente você vai comprar uma laranja Bahia, porque ela tem aquela casca muito grossa e com muitos óleos, que deixa muito aroma. Aí, sei lá, você vai chupar uma laranja pera e ela é completamente diferente das outras duas. Então você pode pensar, todo mundo é laranja, mas cada uma tem um pouquinho de diferença genética que vai resultar em sabores diferentes, de características físicas diferentes. No café, é bem parecido. Vamos pensar o caso arábica. A espécie é Coffea arábica. Mas aí ali dentro, a gente vai ter um monte de variedades, um monte de subdivisões que são ligeiramente diferentes. Catuai vermelho, Catuai amarelo, Bourbon, Geisha, Pacamara, Típica. E tem um trocentos, né? Não, trocentos não, mas tem bastante. Então a gente pode pensar a variedade como um pacotinho genético que vai trazer as potencialidades daquele café. Só que pensa que o caminho do café, lá do pezinho, ou até antes do pezinho, desde o plantio, até chegar no café torrado em pó, extraído na sua xícara, é imenso. Que a pessoa vai escolher, vou plantar a variedade tal, vou plantar um Catucaí 2SL, que é o nosso caramelo, por exemplo. Aí tem que plantar esse café, escolher um talhão da fazenda, ou seja, uma partezinha da fazenda para plantar. Ali tem um solo específico, tem um clima específico, tem uma insolação específica, porque se está num morro virado para a direita, pode ser que o sol não bata ali uma parte do dia.
Se você está num lugar mais reto, pode ser que tenha mais insolação. Você vai ter... Você tem que pensar em quanto de água que aquele café está recebendo. Se ele não for um café com irrigação, se for só natural, como que dá a umidade desse solo? E aí eu estou falando só da planta crescer. E aí pode ter praga, vai ter manejo de cada produtor, vai ter se o produtor aplicou algum defensivo químico, algum defensivo biológico, ou não, ele está fazendo alguma coisa mais de manejo orgânico. Ótimo. Aí você deixou ali o frutinho aparecer, ele foi amadurecendo, ficando gordinho, passando do verde pro verdoengo, do verdoengo pro vermelho ou pro amarelo. Pronto, ficou maduro. E você colheu esse café. Agora o que você vai fazer? Esse café está úmido. Se você deixar esse café guardado, ele vai mofar, ele vai apodrecer. Então você precisa processar e secar esse café. O que é o processar? Você vai decidir se você vai descascar o café ou não. Se você descascar, você vai deixar a polpa, a parte docinha do fruto aderida à semente ou não. Se você vai fermentar ou não. E aí, depois disso, você vai secar esse café. Você também pode secar em inúmeras técnicas. Pode fazer uma secagem rápida, num chão de asfalto, de concreto. Pode fazer uma secagem lenta, numa cama... como é que se diz? Uma cama elevada? Um terreiro suspenso. Um terreiro suspenso, isso. Ótimo, finalizou aquele café. Ele tá pronto ainda? Não! Agora ele vai para a mão de uma torrefação, que vai entender quais são os potenciais que o produtor entregou. E aí vai decidir como que eu vou torrar esse café. Porque dependendo de como você torra, é igualzinho você fazer uma carne. Imagina só, você vai preparar uma carne só no fogo baixo. Ela vai ficar igual uma sola de sapato. Se você botar numa panela muito quente, ela vai ficar prontinha por fora, mas vai estar crua por dentro. Então na carne, você regulando o calor, você regula o ponto dela. No café é isso, só que mais complexo. Você vai trabalhar os sabores ali, né? Então, dado o potencial daquele café, tem um monte possíveis. Quanto de doçura que ele vai ter? Quanto de corpo que eu consigo deixar nesse café? Como que eu consigo trabalhar a acidez, o amargor, solubilidade? E aí, depois de tudo, ainda tem a receita de quem vai extrair o café. Então, olha quanto caminho que teve ali no meio. É muita decisão que um monte de gente tem que tomar para ter uma xícara no final. Na verdade, agora parando para falar, eu acho impressionante que o caramelo bebe caramelo com constância. Não, isso Que é muita variável. isso é bem difícil mesmo. Não, o interessante que você pontuou é que, o café, a variedade, então, ela traz uma potência, né? Que a gente vai transformar isso em alguma coisa no final, passado vários processos. E aí tem a planta crescer, a forma como ela se ambientou, como é que ela está se nutrindo, porque ela tem uma potência genética, mas ela vai desempenhar dessa potência aquilo que ela for possível, né? Então, baseado nas interações com os micro-organismos ambientes da raiz, do ambiente todo ali, a temperatura, a umidade, tudo, vai gerar uma capacidade que essa planta vai ter de se nutrir do próprio ambiente, de trocar com ele. Então, de um ano para o outro, a mesma planta vai estar em volta de uma outra comunidade de micro-organismos. Então, ela já vai ser capaz de se alimentar e, portanto, produzir frutos cujas sementes não vão ter necessariamente a mesma composição, né? Então já começa com um fator ambiental realmente muito, muito, muito forte, né? E quando depois disso ainda é colhido, você tem que o produtor tem uma coleção de processos que ele pode submeter o café, que vão gerar sabores bastante diferentes. E depois disso tudo ainda cai na mão de uma torrefação, quer dizer... Um sabor, por exemplo, como um caramelo. O que foi que gerou esse sabor? Eu acho muito difícil conseguir correlacionar isso com um fator genético. Porque é impossível você ter esse sabor gerado ali sem que uma planta tenha tido uma vida e tenha sido passada por todos esses processos. Agora, não quer dizer que não dê para se fazer algum saber com isso, de que se façam os experimentos e que consiga ver médias de potências de sabores ou coisas do tipo. Tu sabe de alguma coisa nesse sentido? Olha só, eu sei, tenho aqui, sempre um artigo na manga.
Tem um lugar muito importante de pesquisas de café no Brasil chamado IAC, Instituto Agronômico de Campinas. O Brasil, para quem não sabe, desenvolve muita tecnologia e inovação em café. É que a gente não está sabendo o que está rolando, mas tem muita coisa sendo pesquisada aqui. E aí tem um pesquisador que lidera um grupo, o Gerson Giomo, que ele tem alguns estudos correlacionando a variedade do café com o potencial de bebida. Só que ele sempre é muito cuidadoso em dizer isso. Não é porque você está plantando aquela variedade que vai dar aquele sabor, ou que vai dar certo. Mas aquela variedade tem os ingredientes necessários para você chegar naquele espectro de sabor. Então tem algumas variedades que ele já conseguiu mapear que tendem a dar perfis sensoriais mais exóticos. Ou que não, dificilmente elas saem do espectro mais docinho de caramelo, chocolate, amêndoas, castanhos. Tem muita coisa sendo mapeada. Mas, de novo, são condições controladas, né? Você vai lá para o campo experimental do IAC e aí na mesma lavoura você vai plantando os pezinhos lado a lado para eles estarem sob as mesmas condições climáticas. Você vai pegar aquela semente e vai colocar na Mogiana, você vai colocar na Chapada Diamantina ou você vai colocar no norte do Paraná, cara, são mundos completamente diferentes. Então ali o desenvolvimento de cada indivíduo vai depender de muitos fatores. É daí que vem coisas bonitas que a gente pode importar do vinho, tipo o terroir. O terroir nada mais é do que o conjunto de fatores que vão interagir com a genética dessa variedade. Acho que eu já falei deles, mas vamos falar de novo. Então, o tipo do solo, o quão nutrido ele está, como está a umidade, como é que é o clima daquela região, né? Amplitude térmica, chuva, insolação. A microbiota, que se levantou, isso aí é importante pra caramba. Quais são os micro-organismos que estão ali interagindo com o café para ele se nutrir, para ele se desenvolver. E a cultura de produção. Porque cada lugar as pessoas têm uma história, né? Como é que elas processam o café naquele lugar? Você vai lá na Mogiana, um monte de gente, durante anos, durante décadas, tendeu a fazer café natural. Que é você pegar o café direto do pé e coloca para secar, com casca e tudo. Mas se você for aqui na região serrana do Rio, cara, é úmido, é frio. Se você faz um café natural, a chance de dar algum problema, dele mofar ou dele dar uma bebida com um sabor esquisito, existe. Não, pode crer. Durante muito tempo da minha vida eu trabalhei com cafés do Espírito Santo e eu não via cafés naturais lá. É verdade. Eu via só os cerejas descascados, que era a forma mais estável que eles tinham de lidar com café num ambiente muito úmido, com chuvas repentinas. Por exemplo, quando a gente foi lá no Jean e a gente viu aquele terreiro suspenso dele enorme e a forma que ele usa de cobertura, ela é bem mais vulnerável do que desses outros ambientes, que normalmente já é dentro de uma estufa e tal. Isso foi uma grande novidade para mim. E foi muito interessante entender que, ele resolve esse problema fechando quando precisa, mas ele pode se dar esse luxo porque a região é muito seca nesse período do ano onde os cafés estão sendo colhidos. E isso me fez, por exemplo, entender muito sobre a influência do ser humano na questão do terroir. Essa coisa da cultura local de produção. Ou seja, como os seres humanos, os habitantes daquele lugar, se adaptaram àquela questão daquele ambiente para poder tratar desses cafés. Até mais se você pensa que a microbiota são seres vivos que estão interagindo com o café, nós também somos. Então a gente é tão um elemento quanto a microbiota. Porra, muito foda. Maneiro, né? A única coisa que a gente tem demais é que a gente que planta, a gente que colhe, a gente que consome. A gente tá interagindo igualzinho. Ó, quero cortar o assunto agora rapidinho, só porque eu quero falar de outra coisa que a gente viu também quando foi visitar produtores. Que é por que a gente não tem variedade quando fala de Conilon de Robusta. Eu ia entrar nesse ponto agora, que bom. Mas eu aprendi sobre o que é variedade estando lidando com os canéforos. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o seguinte, que primeiro, uma das coisas que se diferencia as duas espécies arábica da canéfora, um dos fatores principais é a capacidade que a arábica tem de se autofecundar e que o canéfora não consegue. O que é isso? Então, quando a planta arábica florir,
ela tem ali a capacidade de misturar seus gametas e gerar um novo fruto, ou seja, um projeto de novo indivíduo, né? Quando você faz isso com os canéforas, eles não têm a capacidade de fecundar a si próprio. Um gene dele com o gene do mesmo não é capaz de gerar um novo indivíduo. E aí, por exemplo, isso me fez me perguntar como eles fazem, né? E aí a resposta é que quando a gente pega, por exemplo, o nosso cacau, ele vem de um pacote de variedades que são vendidas juntas e que elas são capazes de se reproduzir entre si como grupo. Então, por exemplo, o Conilon Vitória, que é o que a gente usa para o cacau, é um grupo, se eu não me engano, de 13 varietais diferentes, que são clonados também, né, como no caso dos arábica, mas você tem uma distribuição proporcional entre eles e os produtores conseguem produzir eles de forma enfileirada e organizada. E aí, com isso, eles têm um cruzamento que eles fazem ali entre essas plantas e geram novos indivíduos. Peraí, rapidinho. Você falou clonadas? Sim. Eu posso falar sobre clone? Vai. O Arábica, então, é um grande exército de clones. Então, ele é um grande exército Star Wars. Pique Star Wars. Galera, o que eu vou falar agora não parece tão bonito no que diz respeito à questão da diversidade. Vamos lá. Quando a gente tem uma planta como o bourbon amarelo e a gente vai ter uma produção de bourbon amarelo, o que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer que aquele produtor comprou ou produziu um monte de clones daquela mesma variedade cujo nome é bourbon amarelo. O que isso quer dizer, mais uma vez, é que é como se eu pegasse um Pedro e clonasse ele por várias formas. Só para entender, clonagem com plantas é razoavelmente comum, como, por exemplo, se você pega lá teu manjericão, corta um talinho, põe ele dentro da água, ele vai dar uma raiz e ele ainda é o mesmo indivíduo que ele foi cortado, em termos genéticos. O Aleto pode clonar a planta em casa, hein? Então, isso aí... Pega a visão. Então, a clonagem da questão vegetal, ela tem uma forma de sobrevivência, de expansão e tal. Não é nenhuma coisa a lá ovelha, dói, essas coisas, né? Mas você acaba tendo dezenas de milhares de plantas num talhão que são, na verdade, o mesmo material genético. São indivíduos diferentes que são extensões de um mesmo potencial genético. Para não dizer que são a mesma pessoa, porque não é, né? Uma está mais perto da borda, toma mais a poeira da estrada, outra está mais para o meio, toma mais a sombra das vizinhas. Então elas vão crescer diferentes, mas é o mesmo indivíduo. E no caso dos canéforas, você tem necessariamente cruzamento. Então você tem um fruto, quando você pega um fruto num conilon, os grãos dele não vão ser com a mesma aparência dos grãos entre si do que dos grãos do arábica. O arábica, você pega os grãos, eles são todos muito parecidos. No caso dos canéforas, esses grãos têm morfologia diferente porque, de fato, são frutos de indivíduos distintos. E como quaisquer dois pais que têm 7 filhos, eles podem ter uma combinação muito diversa de gene ali, né? Bem mais do que se fosse o mesmo indivíduo com ele próprio. Quando você diz morfologia, é a carinha do grão. Então, por exemplo, seja aquelas fotos clássicas de como é um arábica e como é um canéfora. Não tem como pegar uma foto de um grão de canéfora e dizer que aquilo ali é reconhecido como canéfora, porque, na real, você tem muitas possibilidades de formato, inclusive aqueles que são idênticos aos arábica. Né? O que é comum se encontrar em alguns arábicas. Então, isso já me fez entender que o que a gente tem na produção de arábica com relação às variedades, realmente deve ter facilitado por muito tempo as escolhas que os técnicos, os cientistas e os produtores tiveram para qual é o café que eles vão produzir, porque eles têm que sempre ver o que está bem adaptado naquela região dele, com relação à quantidade de água no ambiente, sol e tudo. E no caso dos canéforas, isso me ajudou a entender o quão difícil foi para se conhecer um grupo que funcione bem entre si, que é muito mais difícil do que um indivíduo só.
né? Então, isso só cria esse parênteses porque para mim é muito encantador perceber que a trajetória dos canéforos especiais passa por uma dificuldade que o Arábica não teve igual, né? Que foi como eu pego um grupo diverso que é capaz de viver bem nesse mesmo clima, que tem uma produtividade satisfatória para o produtor, resistência a pragas e coisas do tipo, e ao mesmo tempo dá uma bebida boa, né? Porque, na verdade, quando você pega uma planta, você só sabe qual é a planta mãe, mas você não sabe quem foi o pai de cada grãozinho. Então, no mesmo buquê de flor ou de grãos de um canéfora, você tem irmãos de pais diferentes. Sacou? É tipo o Natal em família em Minas. Cada um tem uma cara diferente. E aí, no caso dos canéforas, fica mais óbvio ainda se dizer: porra, eu não tenho capacidade de saber que sabor foi oriundo dessa variedade aqui. Eu consigo dizer que essa árvore mãe, junto desse outro grupo, de forma diversa, teve aí vários filhos com pais distintos, e que na amostragem dessa árvore mãe eu vou ter um sabor médio. Então eu sei um pouco da influência ali, mas não total. Então ainda é mais difícil ainda. Por mais que isso fosse já suficiente para eu perceber que a variedade não daria para eu poder implicar facilmente num sabor, por ter aprendido que a população de micro-organismos em volta vai determinar que tipo de nutrição a planta vai ter, que tipo de relação ela vai ter no seu crescimento, isso me ajudou também a entender que são fatores muito difíceis de você correlacionar. Não impossíveis, mas muito difíceis. E aí, então, a gente chega na pergunta de ouro, que a gente estava discutindo antes de abrir aqui o microfone. Qual é a pergunta de ouro, Pedro? Pô, das variedades exóticas, né? As variedades que chegaram recentemente no Brasil. Já se pesquisa elas há muito tempo, né? Mas em termos produtivos elas entraram há muito pouco tempo. Geisha, Pacamara, Maragogipe, Laurina. São variedades que existem no mercado prometendo sabores fantásticos, certo? Uhum. E aí, como é que a gente pode falar que, não, mas não dá pra você reconhecer o gosto de um catuai, mas eu tô vendendo um geisha como sendo um café fantástico. Não parece um pouco de hipocrisia? Eu imagino que não seja só isso. Então, sem levar em consideração toda a combinação de cuidado que esse café vai ter, não vai dar para correlacionar nada. Eu gosto de pensar nisso. Que acaba sendo muito mais simples de você comunicar, né? Esse café aqui é um geisha, esse café aqui é um pacamara, logo vai ser incrível. E é bem mais indireto que isso, né? Até onde eu entendi, quando um produtor escolhe plantar uma variedade dessas, é porque ele já viu que em várias partes do mundo deu uma bebida muito boa e que foi vendida a um preço muito alto. E no final das contas é um dos principais fatores de decisão, né? Sim. É como que o produtor faz um café que vai conseguir ser bem vendido. Só que você apaga muito falar, esse geisha aqui, por ser geisha, é bom. Porque a gente já provou geishas que não tinham nada demais. Uhum. Se não falasse que era geisha, podia passar por qualquer outra variedade. Docinho, básico, gostoso, mas nada que fosse memorável. Memorável é o contrário, né? De você estar esperando uma coisa, uau! Não ser. Já fomos frustrados. E eu acho que tem muito a ver com... Imagina uma turma de natação. Sempre tem aquela criança que vai nadar com mais facilidade. Que, dispara na frente, parece um peixinho dentro d'água e tal. E é essa galera que o pessoal pega pra treinar. Pra campeonato, que pega pra treinar pra virar atleta e etc. Será que não é isso que acontece com as variedades exóticas? O pessoal aposta tanto nelas que aí coloca elas na melhor parte da fazenda. Com certeza. Isso o próprio Jean trata ali a 6 estrelas dessas variedades, o parque de variedades dele.
E isso com certeza tem um impacto muito positivo. Mas você apontou uma coisa que é relevante pra caramba também, que é... A gente já fez uma espécie de seleção natural por consumo no mundo, né? A gente está falando do mundo inteiro consumindo café e comprando. E, óbvio, tem a questão do marketing de tudo, mas, com certeza, tem a pressão que isso faz por sabores novos. E eu imagino que, nesse momento que a gente vive, a gente já tenha uma excelente peneira, né? De café de varietais que aí sim, numa amostragem muito significativa, conseguiram oferecer essa confiança de que ia ter um sabor bacana, ou que dava para tirar dali. Então tem esses dois pontos, que é a dificuldade de você determinar qual é o sabor específico de um café, mas ao mesmo tempo a validação de muitos experimentos que geraram sabores que justificaram compras de valores mais altos. Né? E é engraçado, né, como essas expressões de mercado funcionam, porque se você vê lá como é que é o pezinho do geisha, ele parece ser muito frágilzinho. Ele pega um Laurina, tadinho. Dá pena do café ali no começo, ele tá muito mirradinho. Pode ser que tenha Laurinas fortes, mas eu vi os mais mirradinhos. Então realmente é uma aposta muito grande no sabor, né? Quando você vai falar de café especial, de cafés muito bem pontuados e que vão ser vendidos muito caro, às vezes vem umas apostas de, cara, essa variedade aqui é cheia de problema, mas vamos lá. Eu tenho uma coisa que me lembrei agora. Eu lembrei de uma das razões pelas quais um produtor escolhe uma variedade. Que essa é uma questão boa. E a gente já falou aqui da capacidade dessa variedade se adaptar ao clima que ele trabalha, ao solo, ao ambiente. Mas também tem a produtividade. Não era dela que você ia falar. Momento de tensão. Que esqueci. Lembrei. Por favor. O produtor escolhe também, dependendo do momento do ano que aquela planta vai frutificar, vai florescer, algumas variedades têm uma tendência a ter esse movimento de frutificação em momentos diferentes do ano. E a decisão de escolher cafés de variedades diferentes para se produzir também auxilia o produtor a fazer uma colheita mais organizada. É verdade, né? E isso é extremamente importante para ele, uma vez que os pátios de pós-colheita têm volume limitado. É verdade, se ficasse tudo maduro junto, não ia dar certo, né? Sim, então assim, é comum encontrar produtores é mais comum encontrar produtores que têm variedade de varietais produzidos na sua produção, exatamente para que satisfaçam esses atributos. Porque o processo de colheita é um processo muito complicado. E, por exemplo, se você tem uma colheita muito grande, no mesmo momento, você acaba ficando sobrecarregado e não consegue colher tudo. Então, isso já foi medido pelos produtores, que é uma questão muito relevante. E aí eu fico pensando, são tantas as variáveis que são importantes para um produtor escolher o café, que ter essa pressão de mercado por tal variedade é uma coisa meio foda. Tipo, o pessoal tá querendo bourbon amarelo. Porra, e se na propriedade do cara não tiver condição de plantar um bourbon amarelo? Seja por uma praga específica, por uma característica de solo, e a pessoa vai ficar batendo cabeça ali pra produzir? Então, aí a gente vai para um outro lugar, né? Que é o porquê que as pessoas acreditam que elas comprando uma variedade estão comprando um sabor, uma potência de sabor específica. E aí entra todo o outro lado do mercado, né? O produtor, nesse caso, você deu um exemplo de um produtor que não se beneficia com isso. Mas para os que se beneficiam, e por alguma razão, pela expectativa do público, pode inclusive cobrar mais caro por esse café, eles acabam usando disso a seu favor também. E, na prática, a maior parte das pessoas que vão vender esse café, as empresas que tornam café ou as que apenas revendem, elas precisam comunicar para o seu cliente alguma coisa que ele perceba valor. E quando chega nesse estágio, onde com tantas informações possíveis para se passar, fica difícil passar tudo com qualidade,
é comum eleger algumas coisas para lidar. E uma das primeiras coisas que aconteceu no movimento do café especial foi a ideia da rastreabilidade, a ideia de eu conseguir entregar qual é o lote que eu estou pegando no produtor, como se isso fosse um grande valor. E desde então, os pacotes de café vêm sempre com o nome do produtor ou da fazenda, ou os dois, qual é a variedade que está sendo produzida, a altitude, informações que na prática não dão para você deduzir sabor definitivamente. Né? Dá para você se relacionar com alguma coisa, mas é isso que os clientes passam a ter quando eles têm na mão. Eles vão pegar aquela bebida, vão beber, e no caso de se encantarem, eles vão ter aquelas palavras-chave para associar. E aí o que os clientes acabam podendo fazer, os consumidores, é beber coisas próximas e criar as suas correlações. Só que perceba, é extremamente sedutor você dizer que você gosta de Catuai. Porque no momento em que você fala isso, você compra com o teu capital social nesse momento o valor do teu grupo de que você sabe alguma coisa sobre aquilo. Foi verdade. E é uma frase muito fácil de apresentar valor. É uma verdade para aquela pessoa naquele momento, né, em que ela provou um café com aquele título, né, e ela entendeu, deduziu que aquilo era suficiente, mas no momento que ela fala, ela ganha valor no grupo. Então, quando ela se posiciona com eu gosto de bourbon amarelo, ela não tá falando do sabor que ela gosta, ela tá indo além. Eu sou tão brabo que eu gosto dessa variedade aqui, que isso aqui que é café pra mim. Então, assim... Tu enxerga através de várias camadas de trabalho, de fermentação. Tá nem aí. De torra, tá nem aí que a planta pode ser produzida no mesmo ano. No ano seguinte, ela tá com uma microbiota diferente e gerou um produto de bebida diferente. Ela nem alcança isso. Mas ela alcança o jogo social que ela ganha com como ela expande esse saber. E mais, esse jogo social, ele não funciona necessariamente só dela para uma outra pessoa, não. Funciona dessa pessoa para com ela mesma. É uma forma de validar a sua jornada. Se você anota ali e se fixa nos pequenos saberes que você construiu, esse teu pacote de visão de mundo ali vai ficando contigo e é o que você tem. Sim. Eu passei por essa fase. Então, o primeiro clube de assinatura que eu comprei, ficava anotando no caderninho a variedade, o sabor. A critério de entendimento que eu tenho sobre esse cenário, hoje, eu me vejo sempre quando eu passava o saber para as pessoas, né? Quando eu estava vendendo lá no curto, e as coisas que eu aprendi eu ia falando, e a quantidade de coisas que não são verdade que eu falei naquela época, né? Que eu errava mesmo, mas errava convicto ainda. Tinha muita gente que perguntava a variedade naquela época? Sim. Assim, foram uma faixa grande de anos, né? Sim, só que eu sempre tive uma noção que me levava para essa coisa da produção, levar em consideração múltiplos fatores. Que uma variedade, eu sempre duvidei da chance que ela tinha de performar igual, tá ligado? Como sabor. Enfim, para mim dava muito para ver, eu tinha essa visão, mas era uma demanda. Então as pessoas chegavam e até quando a gente começava a vender, a gente praticava falar qual era a variedade que estava ali, como se isso fosse uma coisa relevante. Depois de uma jornada longa, a gente lá no curto começou a desenvolver os nomes pelos sabores e começou a buscar cafés que entregavam aqueles sabores. E aí foi quando eu tive as primeiras experiências de pegar cafés de variedades distintas que davam sabores iguais e cafés de variedades iguais que davam sabores distintos. E aí isso numa escala grande, né, que a gente vendia bastante, me ajudou a entender. E hoje com a Fãs, a gente brinca muito mais com as variedades, com as potências, e está tão mais perto dos processos produtivos que pra gente isso fica muito explícito. Mas assim, eu não vou ser o algoz que vai dizer que essa pessoa podia ter sido eu. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, tendo isso em vista, é bom entender o que tá em volta e não falar mais pelo menos essa besteira a partir de agora. Que quem tá ouvindo já não tá mais puro nesse assunto. Inclusive, fazendo um merchanzinho aqui, quem quiser provar a mesma variedade, dando sabores distintos, nosso caramelo, o moranguinho e o biscoito de limão, os três são Catuai 2SL. O frutado e o panela de vó, os dois são Catuai 99. E o cacau e o bombom de coco
são os cafés do mesmo talhão. Só que o bombom foi fermentado e o cacau não. Ou seja, não só eles vieram do mesmo pacote genético do Conilon Vitória, como eles vieram literalmente do mesmo talhão. E aí é legal a gente provar esses cafés pensando, olha, é o mesmo material genético. E olha como é que ele chegou aqui diferente. É igual dois irmãos, tu vai ver, eu e João. Diferente pra caramba. Porra, completamente diferente. Bom, gostei da discussão. A gente tinha planejado 25 minutos de podcast. Chegamos a... Então, galera, espero que tenha contribuído. Tem mais um ponto, Pedro? Não, eu tô satisfeito. Então é isso. Por hoje, a gente já bebeu demais. Um beijo e até o próximo. Que eu espero que seja muito em breve. Eu escuto podcast com vocês com frequência, escutei todos. E se vocês quiserem colocar esse áudio no podcast, o áudio de um bebedor de café levemente embriagado, talvez sirva no podcast. Um abraço. Fuscafé, meu café favorito.